Salve, salve galeritia! Olha só, eu trouxe para vocês uma máquina super ultra mega blaster astronomicamente tecnológica. Aqui a gente tem a máquina de Heron, aquela maquininha que eu falei para vocês que foi criada aí no século I a.C., que é uma simulação, é claro, né, da máquina de Heron. O que a gente vai fazer? A gente vai verificar como que funcionam aqui alguns processos que a gente chama de processos termodinâmicos. Então olha só, dentro dessa lâmpada eu tenho um pouquinho de água. Vou acender aqui a vela. Vou colar a vela aqui no fundo, beleza? E vou deixar o fogo pegando aqui, né, para poder verificar o que vai acontecer. Esse tubozinho ele está isolado, então está armazenando a água aqui. E aqui eu tenho dois caninhos onde eu consigo passar uma quantidade de vapor. Então a gente vai começar a ceder energia para a lâmpada. Então esse processo em que eu estou cedendo energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, eu vou chamar esse processo de calor. Então o que é o calor? É a energia que está fluindo de forma natural do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura. Quem tem maior temperatura, a chama da vela, que está sendo causada pela combustão, ou seja, pela queima do oxigênio que está em volta aqui dessa chama, tá ok? Então pensa assim, à medida que esse sistema dá energia para o outro, esse camarada está recebendo energia para poder aumentar a temperatura da quantidade de água que tem aqui dentro dessa lâmpada. Essa pequena quantidade de água começa a aumentar a temperatura e as moléculas que estão lá dentro aumentam sua agitação. Porque temperatura é o grau de agitação das moléculas. Logo, quanto maior é a quantidade de temperatura que ele adquire dentro daquele sistema, maior é a vibração molecular. Chega um determinado ponto que a água ela consegue receber tanta energia que aquilo ali representa o limite para o aumento de temperatura da água nesse estado físico da matéria que a gente chama de estado físico líquido. Então a partir de então as moléculas de água começam a se separar um pouquinho mais e a água começa a passar do estado físico da matéria líquido para o estado físico da matéria gasoso. Chega um determinado momento, pessoal, que a pressão interna aumenta tanto que o ar quente começa a querer sair. E o ar quente saindo, ele acaba empurrando o ar que está aqui fora frio. Então o calor que estava lá dentro está vindo para o meio externo, para o frio. E parcela dessa quantidade de calor, eu começo a perceber aqui que ele consegue empurrar o ar que está à sua volta. E no momento que ele começa a empurrar o ar que está à sua volta, ele começa a girar. E por que ele está girando? Porque ele está pegando a quantidade de calor que ele utilizou inicialmente para poder aumentar a temperatura do sistema e esse sistema começou a realizar trabalho, tá ok? Pessoal, então é assim que funciona a máquina de Heron. Eu dou energia para o meu sistema pega essa energia que é o Q quente, realiza trabalho e vai liberar o vapor que sobrou para o meio externo que eu chamo de Q frio, tá ok? Então vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos lá galerinha, continuando a nossa conversa. Existem algumas coisas muito importantes a gente observar em motores termodinâmicos. Uma das coisas diz respeito à potência do motor. Nós temos que cada máquina térmica pode desempenhar o mesmo trabalho, mas essa máquina pode desempenhar esse trabalho de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta. Quando a gente tem uma máquina que é capaz de gerar uma quantidade muito grande de trabalho gastando pouco tempo, a gente diz que essa máquina térmica é uma máquina térmica extremamente potente. Então o que é a potência? A potência é a capacidade que a máquina térmica tem de transformar a energia em trabalho de forma muito rápida. Então quando a gente para poder olhar para esse veículo ali, a aceleração que ele consegue sofrer, ou seja, que o motor do carro consegue causar nele, é uma aceleração muito grande, uma aceleração absurda. Então isso mostra pra gente que esse carro é um carro que ele tem alta potência. Para você poder ter ideia, esse carro aqui ele tem a capacidade de até 1 megawatt de potência, ou 1 megawatt, que a gente chama especificamente. Então ele consegue gastar 1 milhão
de joules de energia por segundo. Por isso que ele é capaz de sair do repouso, chegar até 400 km por hora e depois chegar ao repouso novamente em apenas 42 segundos. Isso é um carro muito potente. Agora, uma outra grandeza que a gente precisa observar é a grandeza relacionada à eficiência. Note que ser potente não necessariamente é ser eficiente. O que é eficiente? Que vai ser diferente da potência. A eficiência vai ser a capacidade que eu tenho de transformar o máximo possível de energia de uma forma útil. O que é transformar essa energia de uma forma útil? É eu utilizar a energia térmica gerada pela combustão do motor na maior quantidade possível de trabalho. Então vamos imaginar aqui esse exemplo. Eu tenho aqui esse carro. Esse carro ele consegue sair daqui da cidade de Brasília e chegar até a cidade de Goiânia. Eu não estou me importando com a quantidade de horas que ele gastou, mas eu observo que esse carro aqui ele conseguiu gastar o equivalente a um tanque de combustível, ok? Um tanque de combustível de 40 litros. Então quer dizer que eu precisei de 40 litros de combustível para poder fazer esse traslado. Agora eu vou pegar esse outro carro. Esse outro carro consegue sair de Brasília e chegar até Goiânia. Só que no meio do caminho ele precisou parar para abastecer. Ele tinha enchido o tanque completamente quando saiu de Brasília. No meio do caminho ele parou, encheu o tanque novamente. E no final da viagem ele chegou, o tanque dele já estava praticamente vazio. Ou seja, essa segunda situação que eu coloquei para vocês é um carro que consegue utilizar 2 tanques de combustível, equivalente a 40 litros cada um, ou seja, 80 litros, para conseguir fazer o traslado de Brasília até Goiânia. Qual que é o carro mais eficiente? Naturalmente a gente percebe que o carro A é mais eficiente. Por quê? Porque ele gastou somente um tanque de combustível para poder fazer todo o deslocamento, enquanto o outro gastou 2 tanques para poder fazer o mesmo traslado. Então, galerinha, o que vai ser a eficiência? A eficiência vai ser a quantidade de trabalho que eu consegui realizar em relação à quantidade de energia que eu dei para o meu sistema. Ou seja, a eficiência ela será o trabalho sobre a quantidade de energia que eu dei para o sistema. Então, por exemplo, se eu dei 200 joules de energia para o meu sistema e ele realizou 200 joules de trabalho, então eu vou ter aqui, ó, 200 joules dividido por 200 joules, que vai equivaler a 1 ou 100%. Esse tipo de máquina que poderia teoricamente conseguir gerar 100% de trabalho, a gente chamaria de uma máquina ideal. Mas a gente sabe que na natureza não existem máquinas ideais. A todos os instantes nós estamos trocando energia com o meio que nós estamos convivendo. Então dessa forma sempre há perda de energia de certa forma por meio de barulho, por meio de transferência de calor, por meio de luz, que é energia luminosa. Então sempre a gente tem uma quantidade de energia que ela será perdida. E as máquinas reais naturalmente não conseguem ter um rendimento de 100%, beleza? Então é o seguinte, galerinha, agora eu vou fazer a correção de alguns exercícios que nós fizemos e vou aproveitar para poder fazer uma aplicaçãozinha para a gente compreender melhor como é que funciona esse tal de rendimento. Segura a mão aí para a gente poder corrigir as questões. Então vamos lá, galerinha, fazendo correção dos exercícios, página 60. Questão número 1, pergunta para a gente, o que são máquinas térmicas? Bem, máquinas térmicas são equipamentos que são capazes de transformar energia térmica em trabalho. Tá beleza? Próxima questão, questão número 2. Com relação ao local onde ocorre a queima de combustível, como são classificadas as máquinas térmicas? Ora, nós vimos que existe a possibilidade de eu realizar a queima do combustível fora do sistema, como acontece, por exemplo, em uma locomotiva, em que a caldeira não gera combustão no seu interior, e sim do lado de fora. Esse tipo de motor é o motor a combustão externa, ou seja, do lado de fora. O outro tipo de motor que nós temos é o motor a combustão interna, onde a queima do combustível acontece dentro do próprio cilindro do motor. Esse tipo de motor é chamado de motor a combustão interna, muito comum nos carros de hoje. 3. Dê um exemplo que comprove a impossibilidade da conversão total de calor em energia de movimento. Então olha só, pessoal,
Só pelo fato de nós estarmos inseridos em um meio que a gente chama de meio ambiente, e sabendo que a gente tem uma diferença de temperatura entre o motor do carro e o ambiente, naturalmente o ambiente vai estar mais frio do que o motor do carro ligado, o motor do carro vai ceder calor para o meio ambiente, ou seja, parte da energia que ele tem ali para poder gerar movimento no motor, ele vai ceder para o meio externo que está com menor temperatura. Então daí eu já tenho um dos fatores que são necessários para a gente poder saber que não tem como aproveitar 100% dessa energia para o movimento, ok? Questãozinha número 4. Descreva por meio de um sistema as relações energéticas que envolvem o funcionamento de uma máquina térmica. Então vamos lá, pegar esse exemplo aqui simples. A gente tem aqui uma fonte de energia que vai ceder calor para dentro do motor. O motor vai utilizar esse calor para gerar trabalho ali em seus componentes. E o restante da energia que eu não consegui utilizar para poder realizar trabalho, eu vou gerar aqui do outro lado a quantidade de energia cedida para o meio frio. Então esse aqui é o desenhozinho do nosso esquema de transformação de energia ou troca de energia dentro de um motor. Questão número 5. Como se determina o rendimento de uma máquina térmica? Ora, para saber o tanto que uma máquina térmica rendeu, basta eu pegar a quantidade de trabalho que ela conseguiu realizar e dividir pela quantidade de energia que eu cedi para essa máquina. Então, galerinha, um último exemplo só para a gente poder amarrar as nossas ideias. Imagine que eu cedi para o motor a quantidade de 1000 joules de energia. Então, essa é a quantidade de calor quente. No final das contas, quando eu fui aferir a quantidade de trabalho que conseguiu ser realizado, foi uma quantidade de trabalho equivalente a 500 joules. Eu quero saber qual que é o rendimento dessa máquina térmica. Então, olha só, vamos observar. Encontrando aqui pela equação do rendimento, a gente tem que o rendimento ele é a quantidade de trabalho dividido pela quantidade de energia que eu cedi para o sistema. O trabalho é 500 joules. A quantidade de energia que eu cedi para o sistema foi de 1000 joules. 500 dividido por 1000 vai sobrar para a gente 0,5. Então posso dizer que esse motor rendeu 50%. Tranquilo essa ideia, pessoal? Olha só, muito obrigado pela atenção de vocês. Aguardo vocês amanhã ansiosamente para a nossa transmissão online. Grande abraço, galerinha, e até amanhã.